palavra de Deus para o teu coração. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 10. Livro de Juízes, nós vamos ler alguns versículos aqui. Livro de Juízes, capítulo 10, a partir do versículo de número 6. Juízes 10, 6. Diz assim a palavra do Senhor: Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins e a Asterote, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deixaram o Senhor e não o serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e vendeu em mão dos filisteus e em mão dos filhos de Amon. E naquele mesmo ano oprimiram e vexaram aos filhos de Israel. 18 anos oprimiram todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Até os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel ficou muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: Contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: Porventura dos egípcios e dos amorreus e dos filhos de Amon e dos filisteus e dos sidônios e dos amalequitas e dos maonitas que vos oprimiam quando a mim clamaste, não vos livrei eu da sua mão? Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Andai e clamai aos deuses que escolhestes, que vos livrem eles no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: Pecamos, faze-nos conforme tudo que te parecer bem aos teus olhos, tão somente te rogamos que nos livres neste dia. E tiraram os deuses alheios do meio de si, e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. Pai, aqui está a tua palavra e diante de ti está a tua igreja, o teu povo. Fala conosco nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, é interessante que desde que o povo de Israel, a história, nos conta que desde que quando o povo de Israel subiu do Egito, muitas vezes eles tinham idas e vindas na sua fé. Está lá o exemplo quando Moisés fica 40 dias no monte, e aí o povo fala: olha, Moisés morreu lá no monte, faz para a gente aqui um Deus aqui que a gente vai adorar. E aí Arão, pressionado pelo povo, pega lá os brincos, os colares do povo, e aí faz um bezerro de ouro, e eles adoram, dizem: olha, foi esse Deus que nos tirou lá do Egito. E aí quando Moisés desce, ele enfurecido quebra as tábuas, a gente vê a história. E aí a gente vê aqui durante a história do povo de Israel essas idas e vindas. Deus institui juízes para que o povo pudesse ser julgado por eles. Mas mesmo assim, de momentos em momentos, eles se afastavam. E é interessante, querido, que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente passa momentos de bonança. Quando a gente está em momentos bons, momentos de bonança, a gente tende a dar uma relaxada. A gente começa a relaxar.
Está tudo muito bom, está tudo muito bem, a conta está azul, o emprego está indo legal, a empresa está indo boa, está indo bem, as vendas estão indo boas, a maré está indo ao seu favor. Aí a gente começa a criar distrações. Esse final de semana eu não vou para a igreja porque estou cansado. No final de semana que vem eu não vou porque tenho medo da pandemia. E a gente começa a inventar desculpas para não aparecer. E a gente vai se afastando de Deus sem perceber. Porque veja bem, querido, que o pecado, ele entra na vida de uma pessoa, ele não entra de uma hora para outra. Ele vai sendo alimentado. Ele vai acontecendo. Uma pessoa não cai. Eu encontrei uma mulher agora e caí com ela agora. Mas isso não funciona assim. Porque é algo que vai sendo alimentado. E o povo de Israel começou a viver um momento em que os inimigos não o atormentavam. Nada acontecia, estava tudo bem, a mesa estava farta. A abundância estava ali. E a primeira coisa que eles esqueceram foi o Deus que os tirou do Egito. E a Bíblia diz, então, quantos deuses que eles começaram a servir. Deus dos amorreus, Deus dos sidônios, Deus de Moabe, Deus da Síria. Quando a gente tira Deus do nosso foco, pode contar que o seu foco vai ser em outro lugar. Quando você tira Deus do lugar principal, pode contar que você vai dar atenção para outro lugar. Jesus, ele diz, aonde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Que o nosso tesouro possa estar guardado em Cristo Jesus, que a nossa vida possa estar guardada em Cristo Jesus, mesmo nos momentos bons e nos momentos maus, muito mais. O povo volta a pecar, se afastando de Deus, adquirindo para si os deuses da terra. E é interessante, querido, que Deus abomina a idolatria. E o que mais aquele povo vai e faz é cair na idolatria. Ainda bem, né, pastor, que hoje em dia a gente não idolatra mais um ídolo assim, feito de barro, feito de gesso, né? Mas muitas pessoas acabam idolatrando outras coisas hoje em dia. Idolatram mais o trabalho do que a sua fé. Idolatram mais a família do que a sua vida espiritual. Idolatram mais uma pessoa, o namorado, o esposo, do que a Deus. Substitui Deus por outra coisa. TV, internet e tantas outras coisas. E é interessante, querido, que vamos nos afastando sem nos perceber que estamos indo nos distanciando de Deus. Mas quando nós nos distanciamos de Deus, nós abrimos brecha para que o inimigo possa tomar aquilo que Deus nos deu. E é o que a gente vê aqui. Nós vemos essa situação acontecendo no meio do povo de Deus. Um povo que tinha promessa. Pastor, eles tinham promessa. Pastor, Deus falou que ia dar uma terra para eles que mana leite e mel. Pastor, Deus falou que ia cuidar deles. Porém, Deus sempre lhes disse: mantenham-se fiéis a mim. Né, lá em Deuteronômio 28 diz, né, que se você ouvir e obedecer a voz do Senhor e todos os mandamentos que hoje vos ordeno, então você vai ser bendito na cidade, no campo, vai ser bendito na casa, vai ser bendito, a tua amassadeira, o teu pão. Porém, a partir do versículo 15, diz assim, que se você se afastar do Senhor, se você não obedecer os seus mandamentos, aí vem, maldito será a tua amassadeira, maldito será a tua casa, maldito será isso, maldito será aquilo.
Hoje, querido, nós esperamos palavras, muitas vezes, só de conforto do nosso ego. Olha, você vai vencer, você é vitorioso, você vai conquistar, você vai ganhar. Como é bom, né, querido? Como é bom quando você vai a algum lugar, e aí chega lá, e você levanta o profeta e vem na sua cabeça e fala assim: ó, eis que te digo, eu vou te abençoar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Nossa, a gente até fica, meu Deus, como eu precisava dessa palavra. Mas quando somos chamados à atenção, a Bíblia diz que nós somos chamados à atenção porque Deus nos ama. Deus, Ele quer que nós estejamos próximos dEle. Você corrige um filho seu, não é porque você é mau, mas porque você quer que ele ande no caminho correto, porque você sabe que se ele continuar naquele caminho errado, ele vai se dar mal. Por isso você corrige o seu filho, você chama a atenção dele, para que ele vá bem na vida, porque você quer que ele prospere. Assim também é Deus, querido. Deus permite que situações aconteçam na nossa vida, não porque Deus seja mau, não porque Deus queira o teu mal, não, mas ao contrário, Deus quer que você esteja mais próximo dEle, Deus quer que você esteja junto dEle. Tiago, capítulo 4, não me falha a memória, versículo de número 7 diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Quantas pessoas que a gente ouve falar quando Deus tocar em mim? Não, querido, não é Deus que precisa da gente, somos nós que precisamos dEle. E é interessante, querido, que a Bíblia diz lá em Lucas, no capítulo 11, você não precisa abrir, versículo 24, que Jesus está dizendo assim: ora, havendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso, e não o encontrando, diz: voltarei para a casa onde saí. Chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali. E o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Quando o homem se afasta de Deus, o inimigo encontra a casa limpa, varrida, adornada, e ele não vem sozinho. A Bíblia diz que vem com mais 7. E a gente olha aí, queridos, quantas pessoas que louvavam na casa do Senhor, adoravam o nome do Senhor, profetizavam, era uma bênção, falavam em línguas estranhas. Olha, louvavam a Deus de uma maneira extraordinária. E hoje estão num mundo de uma maneira totalmente errada, se afastaram do propósito de Deus. Sabe por quê? Porque isso aconteceu? Porque eles deram lugar ao inimigo. E quando o inimigo ele entra no negócio, ele vem para 3 coisas: roubar, matar e destruir. Quando o inimigo ele olha para você, ele quer desfigurar a imagem de Deus em sua vida. Porque quando ele olha para você, ele vê a glória de Deus. Quando ele olha para você, ele vê a excelência da criação de Deus. E por isso que ele quer deformar, por isso que ele quer destruir. Mas é interessante, queridos, que Deus então permite que o inimigo venha e comece a assolar e levar as coisas, levar os seus bens, levar as suas colheitas. E é interessante, querido, que eles passam 18 anos. Quantas vezes a gente fica batendo cabeça? Bate cabeça aqui, bate cabeça ali, se machuca, se fere, está num relacionamento abusivo. Deus está falando: sai fora. Está numa situação que você se colocou e você não quer sair, fica ali naquela situação. 18 anos eles estão sofrendo. 18 anos eles estão ali, olha, passando humilhação, ano após ano. Até que um dia alguém lá diz assim: peraí, isso que aconteceu aqui é coisa de Deus.
Deus está nos castigando, vamos voltar para Ele. E aí eles se reúnem, vão até a presença de Deus. Eu costumo sempre dizer, né, e frisar aquele versículo que diz que Deus não resiste um coração contrito. Mas eu vejo aqui essa passagem, um povo que chega a Deus e diz: olha, Senhor, nós pecamos e pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Mas aí Deus diz assim: ó, roguem aos deuses que vocês procurarem. E eu acho interessante, querido, eu vou contar um testemunho de um pastor. Ele foi chamado para orar por um rapaz. Esse rapaz tinha sido um grande servo do Senhor. Esse rapaz tinha sido um ministro do evangelho tremendo. Deus tinha usado ele muito. Mas esse rapaz, ele se desviou da igreja e começou a traficar. Ele trazia droga do Paraguai e vendia aqui no Brasil. E ele foi acometido por um câncer. Esse rapaz, ele começou a definhar, era um rapaz forte, grande. Ele começou a definhar. E aí ele pegou e disse assim: ó, chama o pastor Teodoro, para que ele ore por mim. Ele foi meu pastor. E aí o pastor foi lá. E ele chegou lá, ele viu a situação daquele rapaz, uma doença terminal. E quando ele falou: vou orar a Deus. E no meio da oração, ele começou a sentir a graça de Deus. E ele falou: eu vou orar para que você seja curado agora. E quando ele colocou a mão sobre aquele rapaz e ia dizendo: está curado, o Espírito veio sobre ele e disse assim: não fale isso. Não declare isso na vida dele, porque ele está falando agora no seu pensamento. Ele está pensando agora que no momento que ele for curado, ele vai pegar uma carga de droga e vai fazer a última viagem. Aí o pastor parou e disse assim: olha, meu jovem, o Espírito Santo de Deus me disse que você, se você for curado agora, você falou no seu coração isso. E aquele rapaz desabou em choro e disse: foi o que eu pensei nesse momento. Deus sonda e conhece os corações e as mentes. Às vezes nós não recebemos algo de Deus, como eu disse, não é porque Deus é mau, mas é porque Ele conhece o nosso pensamento, Ele conhece o nosso futuro. Nós muitas vezes não saímos de certa situação, porque se nós mudarmos um pouquinho mais, se nós melhorarmos um pouquinho mais de situação financeira, a primeira coisa que fazemos é esquecer a Deus. Então Deus muitas vezes permite que pessoas passem a vida inteira num aperto. Só após um profundo e verdadeiro arrependimento, Deus atende a oração e providencia um libertador. Teve que haver algo dentro daquele povo profundo. Teve que haver algo mais no fundo ali. Eles precisavam entregar-se plenamente. Sabe, queridos, Deus não aceita um relacionamento pela metade. Deus não te aceita só por um instante. Deus não te aceita só pelos finais de semana. Deus quer você por inteiro. Todo momento, todo instante. Pastor, mas agora eu vou viver na igreja. Não é isso, meu querido. Você pode estar fazendo a sua faculdade. Você pode estar no teu trabalho. Você pode estar viajando, não tem problema. Mas que Deus seja o centro da tua vida. Seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja no transporte. Deus não desampara
aqueles que nele esperam. Deus então levanta alguém, e aí eu quero falar sobre essa história desse rapaz que Deus levanta. Deus levanta um libertador. Deus levanta, aqui no capítulo 11, Deus levanta Jefité, versículo 1. Jefité, para que a gente possa conhecer um pouco da história dele. A Bíblia diz que ele é filho de Gileade. Gileade, seu pai, tem um relacionamento extraconjugal. A Bíblia diz que essa mulher era uma prostituta. E Jefté é o primeiro filho. Ele nasce antes dos demais irmãos. E quando os irmãos legítimos, do casamento oficial, crescem, a primeira coisa que eles fazem é expulsar Jefté. Os perfeitinhos, os certinhos, não aceitavam aquele rapaz. Não queriam que a herança fosse dividida entre eles e Jefté. Então eles expulsam Jefté de casa. E Jefté ele vai crescer e vai viver entre uns homens lá na cidade de Tobi. Tobi era uma região fronteiriça com Amon. E lá ele se reúne com homens levianos. Eu acho interessante porque a palavra, o termo original quer dizer requim, que significa vazios. Aqueles homens que ele se reúne eram pessoas iguais a ele, vazios. Eles não tinham nada a oferecer, nada a perder. Ele era rejeitado, querido. Ele era uma escória da sociedade. Talvez hoje você entrou aqui nessa noite se achando menor do que os seus irmãos, se achando menor do que as pessoas ao seu redor. Mas a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 23, verso 12: pois quem a si mesmo se exalta será humilhado, e quem a si mesmo se humilha será exaltado. Israel está passando por uma dificuldade muito grande. Precisa de alguém agora, alguém que possa resolver o problema. E eles recorrem agora a quem? Ao rejeitado, aquele escorraçado, aquele que teve que correr pela sua vida. A história de Jefté nos dá o exemplo de que Deus pode mudar um passado de vergonha em um futuro glorioso, que Deus pode transformar uma derrota em vitória. Quem era Jefté? Ninguém. Talvez você tenha dito: eu não sou ninguém. Me lembro bem que quando cheguei aqui em São Paulo, comecei a procurar emprego. Comecinho dos anos 90, faz pouco tempo, né? Comecinho dos anos 90, garoto, sem experiência, batendo de porta em porta, ninguém me dava um emprego. Eu me lembro bem que eu cheguei em casa um dia, minha mãe, como sempre, estava na cozinha. Eu cheguei para minha mãe, abracei ela e falei: mãe, por que Deus não gosta de mim?
Falou, como assim, filho? Deus não gosta de mim, não. Eu vejo todos os meus amigos aqui, ó, todos eles trabalham, todos eles podem comprar o seu tênis, a sua roupa, todos eles podem sair no final de semana, pode pagar um sorvete para a namorada. E eu estou aqui, ó, desse jeito, tênis rasgado, já estava na moda naquele tempo, né? Tênis rasgado, calça rasgada. Eu não tenho nada novo. Deus não gosta de mim, não. Aí minha mãe disse assim, filho, o Deus que morreu por você lá na cruz do Calvário, Ele tem todo amor. Ele morreu de braços abertos porque Ele quis mostrar que todos tenham acesso a Ele. Filho, Deus te ama. Tira isso da tua cabeça. Eu vou orar por você. Eu vou orar com você, ela disse. A gente dobrou o joelho lá na cozinha, como sempre a gente costumava fazer. E ela orou por mim. Naquele mesmo dia, o telefone tocou. Deus abriu uma porta de emprego para mim. Deus mudou a minha história naquele momento. Deus mostrou para mim que eu era tão importante como qualquer uma pessoa. Talvez aí você esteja na sua casa, talvez em prantos aí, talvez você colocou o culto aqui até por uma coincidência, mas eu não acredito em coincidência. Fala, vou estar zapeando e de repente vou colocar aqui, vou assistir o culto. Hoje Deus está dizendo para você, você é importante para Deus. Eu vejo aqui, queridos, então, na vida de Jefité, algo extraordinário. Aqueles homens chegam para Jefité e falam, olha, vem nos ajudar, vem nos socorrer. Jefité fala assim, olha, vocês me escorraçaram, vocês me mandaram embora. Quem sou eu para poder livrar vocês? O que vocês vão fazer para mim? E aí eles dizem, se você vier conosco e vencer a nossa batalha, será chefe sobre nós. E ele traz um exemplo tão maravilhoso, queridos. Um exemplo para a minha vida, para a sua vida. Hoje, há mais de 2.000 anos, há mais de 3.500 anos. Um exemplo de que quando a gente vai tomar uma decisão, devemos tomá-la em oração. Tomá-la em oração. Ele não sai imediatamente para ir resolver, não. Ele vai buscar a Deus e ele conversa com Deus. E ele fala, Deus, se o Senhor for comigo, se o Senhor me der esse livramento. E ele faz um voto a Deus. Aquilo que sair diante de mim, de casa, eu vou entregar a Ti. Ele entrega a sua demanda, ele entrega o seu problema a quem pode resolver, a quem pode mudar a história. Ele entrega a Deus. Quando ele foi expulso da casa de seu pai, na hora ele não exigiu nenhum dos seus direitos. Porque Deus havia preparado o momento exato e a hora exata. Muitas vezes, querido, nós queremos brigar na hora que não é para brigar. Muitas vezes nós queremos discutir na hora que não é para discutir, é para ficar calado. Muitas vezes nós queremos reunião na hora que não é para reunir. Muitas vezes nós queremos fazer barulho na hora que é para ter silêncio. Jefité foi embora. Ele guardava em seu coração as promessas de Deus para a sua vida.
Guarde no seu coração as promessas de Deus. Deus, Ele é fiel e poderoso para cumprir as promessas que Ele fez para a tua vida. Mas Ele soube exigir no momento certo. Ele disse: olha, assim como vocês estão dizendo, vocês vão dizer diante do Senhor. Tudo que for fazer, faça diante do Senhor. Tudo que for falar, faça diante do Senhor. Preciso assinar um contrato, que o Senhor esteja diante de você. Deus muda a história daquele homem. Deus muda a história de Jefté. Aquele que era um bastardo se transforma em príncipe. Você quer reconhecimento? Busque em Deus. Você quer milagre? Busque em Deus. Não espere nos homens o reconhecimento. Não espere nas pessoas o reconhecimento. Busque o seu reconhecimento em Deus. Na hora certa, Deus vai te honrar. Deus criou toda uma situação. Deus permitiu que acontecesse toda uma situação para que a história de Jefté fosse mudada. Jefté demonstra uma grande fé em Deus quando busca a direção de Deus para a batalha. E eu acho interessante porque Jefté estava entre homens levianos. Não é isso que eu li aqui? Não é isso que eu disse para vocês? Jefté foi morar entre homens levianos. Não é o lugar que faz a pessoa. Não é a condição financeira dela que faz a pessoa, mas sim o caráter dele e dela. Quantos jovens que moravam em comunidade e hoje são reconhecidos mundialmente aí jogando futebol? Quantos profissionais e empresários que catavam latinha na rua e hoje são grandes empresários? Não é o lugar que te impacta. Você que tem que impactar o lugar onde você está. Eu me lembro bem que eu visitava uma cliente ali em Palmeiras, quem conhece, né, lá em Suzano. E eu achava extraordinário, que quem conhece Palmeiras sabe onde é, né? Meu Deus, da minha casa até Palmeiras, que eu moro em Ferraz, dá 1 hora de viagem daqui ali, poxa. É longe. E eu ia lá atender aquela cliente, ela chegava lá em Palmeiras, lá você entra lá para baixo, uma ruazinha escondida lá. E ela vendia frango lá. E eu vendia para ela 50, 60, 100 caixas de frango. E um dia eu fui lá e falei assim: meu Deus, mas como é que a senhora vende tanto frango assim? A senhora mora na última rua do bairro. Meu Deus, um lugar de difícil acesso aqui, ó, todas as ruas. Naquela época era de terra. Falou: meu filho, vem gente de tudo até lugar de São Paulo pegar meu frango. Falei: sério? Ela falou: sério. Vem gente de São Bernardo, gente de Santo André, vem gente de Ribeirão Pires, vem gente de São Paulo, vem aqui para comprar comigo. Eu falei: meu Deus, qual é o segredo? Ela falou: o segredo está no amor que eu faço tudo que eu ponho minha mão. Tudo que eu faço com muita dedicação. E aí, só tinha que prosperar mesmo. Não é o lugar que te transforma, querido. Não é o lugar que te faz. Não importa de onde você veio. Não importa se você foi um filho não desejado.
não importa o que aconteceu na sua família, não importa nada disso. O que importa é que Deus está escrevendo a sua história. E se Deus está escrevendo a sua história, tenha certeza, o final é maravilhoso. Aleluia! Glória a Deus! E não podia ser diferente. Jefté vai, guerreia contra aqueles exércitos e traz a vitória. Hoje Deus está te convidando a voltar para a casa do Pai. Eu quero que você se coloque em pé, queridos. Vamos fazer uma oração. Hoje Deus está mudando a tua história. Hoje Deus está trazendo um novo tempo sobre a tua vida. Se você estava afastado dos caminhos do Senhor, agora é o momento de voltar para a casa do Pai. Se você estava distante da casa do Senhor, esse é o momento que Deus, programou para a tua vida, planejou para você. Se você estava com dúvida e incerteza de quem você é diante de Deus, agora caem por terra toda dúvida, porque você é escolhido e escolhida de Deus, você é filho e filha de Deus, você é príncipe e princesa de Deus. Se a gente soubesse o poder e a autoridade que está nas nossas mãos, querido. Quando Jesus, ele ressuscita, ele aparece para os discípulos, ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E ele diz: eis que vos dou autoridade. Essa autoridade está sobre a minha vida e a sua vida, meu querido. Deus já te fez vencedor. Deus já te fez um guerreiro, uma guerreira pronta para a batalha. Você não deve temer o inimigo, porque se você estiver firme com Deus, a vitória é sua, no nome de Jesus. Eu quero orar por você, meu amado.